Todos nós, quando Jesus fala, a maioria das palavras não são específicas a alguém, são ensinamentos eternos, são princípios, são bases, são coisas importantes que precisamos prestar atenção. E aqui ele chama a cada um de nós: examinai, prestai bem atenção nas Escrituras. E nós precisamos entender bem a essência, a importância disso. Porque muitas das vezes nós lemos diversos versículos e não entendemos. Muitas vezes pegamos uma passagem e não entendemos. E nós não podemos aceitar que isso aconteça na nossa vida. Se você pegou uma passagem, pegou um texto, pegou um versículo e você não entendeu ele, você precisa buscar de Deus o entendimento. Você precisa buscar entender, aprender o que está ali. Você não pode aceitar que passe pela sua mente, que você simplesmente leu, ela é a palavra de Deus. Você precisa entender, para que você possa viver, para que você possa receber. Ela é de suma importância e precisa ser para as nossas vidas. Então nós precisamos entender de verdade o que a Bíblia está ensinando. Ela é o nosso manual de fé, ela é o nosso manual de vida, de existência. Se queremos aprender a usar bem a vida que Deus nos deu, o poder, a autoridade, os direitos, os deveres, as responsabilidades que nós temos diante de Deus, nós precisamos entender melhor esse livro. Todos, quando estudamos, todos que foram para a escola, sabem quantos livros tem lá. Tem livros de história. Você quer aprender história? História do Brasil, história da França, história, o que for história. Quer aprender geografia, conhecer como é que são divididos os países, os estados? Você quer aprender outra língua? Tem livros de inglês. Quer aprender o português? Tem livros de português. Você quer aprender sobre Deus? Nós temos um livro sobre Deus. Você quer aprender sobre um equipamento, como montar, como usar? Você tem um manual. Nós temos um manual dado por Deus, que ninguém tira, ninguém apaga, ninguém destrói, porque foi Deus que deu. Muitos já tentaram, mas não conseguiram. Então nós precisamos entender o que verdadeiramente a Bíblia nos ensina, para que a gente venha conhecer, acreditar e conseguir seguir a vontade de Deus, do Deus Criador para nós. Então nós precisamos, se você quer conhecer a Deus, porque vós cuidais ter nela. Então você confia na Bíblia, você acredita na Bíblia, você considera a Bíblia, você julga a Bíblia verdadeira, você considera ela a palavra de Deus, você considera que esse é o caminho. Porque quando você quer chegar a algum lugar, você não pega um mapa para poder saber, ou você não pergunta às pessoas e anota os nomes das ruas que você tem que seguir. Se nós queremos chegar a Deus, nós precisamos pegar esse mapa que nos conduz até Ele e examinar direito. Se você não entender o mapa direito, você vai cair no lugar errado. Você nunca vai receber, nunca vai pegar o tesouro. Quem assistiu o desenho aqui já viu aquelas mapinhas com X, com tracinho. Se você não entender os enigmas que estão ali, as charadas que tem naquele mapa, você não vai conseguir alcançar o tesouro. E a Bíblia também é assim. Ela é a palavra de Deus aos seus filhos. Ela tem revelações do Espírito Santo, que nós só vamos entender se nós perguntarmos ao Espírito Santo, que a Bíblia afirma habitar em nós. Então nós precisamos sentar com Ele e perguntar: Deus, como assim? Por que isso? Para que isso? Eu preciso entender, porque aquele que busca, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Foi falado aqui. Então se você quer entender a vontade de Deus, senta com Ele, pergunta, pede. Se você quer entender a direção, qual direção seguir, qual rua eu passo, qual decisão eu preciso tomar para viver o que Deus tem para mim, eu preciso sentar, procurar nos ensinamentos de Deus. Se eu quero comer o melhor dessa terra, o que é o melhor dessa terra? Eu preciso saber, eu vou saber através da palavra. Como comer, como me alimentar melhor, eu tenho que pesquisar. Quais são os melhores alimentos que vão me dar vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D? Então, quando buscamos, o que você precisa? Uma direção para quê? Busca na Bíblia que ela vai ter. Mas precisamos acreditar primeiramente. Começamos por acreditar.
que ela é a palavra que ela nos mostra o grande tesouro. Deus tem um tesouro enorme, eterno, preparado para aqueles que creem. Deus tem maravilhas escritas aqui, muitas bênçãos, né? Como já falamos dos dízimos, fazer prova de mim. Como assim fazer prova? Não é testar a Deus, não é barganha, não é troca. Então nós precisamos entender para não fazer errado. A Bíblia mesmo fala, vós não tem porque pede mal, pede para gastar com seus próprios desejos. Então muitas vezes pedimos errado, agimos errado, fazemos errado e queremos viver algo, só que precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Então essa Bíblia, essa palavra é o que nos mostra o grande tesouro. E qual é o grande tesouro? Deus não ofereceu, apesar de ele ser dono do ouro e da prata, Deus não ofereceu ouro e prata para ninguém. A promessa não é riqueza. A promessa não é prosperidade física, apesar dela ser consequência de uma prosperidade espiritual. Que nós somos tão prósperos quanto é a nossa alma. Mas prosperidade e riquezas não se baseiam em bens materiais, em posses humanas, posses terrenas. Porque toda a grande riqueza dessa terra fica nela. Toda a grande riqueza, qual for a maior pérola, ela se desfaz, ela se destrói nessa natureza criada por Deus. Ela se transforma, ela se adapta. Mas aqui nessa terra não tem nada que dura para sempre. Então não tem riqueza aqui que se compara ao que Deus prometeu para nós. Mas quando nossos olhos estão nessas riquezas materiais, nós nos perdemos do propósito de Deus eterno. Não conseguimos entender que a grande prosperidade de Deus não é ausência de luta, é vitória em meio a elas. Não é ser livrado da caverna, mas é não deixar ser comido pelos leões. É não morrer lá dentro e sair glorificando o nome de Deus. Mas quem entende errado começa a aceitar propostas do diabo porque não entende o que Deus tem para eles. Então nós precisamos começar crendo que essa palavra tem um tesouro eterno, vida eterna, salvação para a nossa alma, salvação para a nossa família, para a nossa casa, uma vida de paz, sem dor, sem sofrimento. Mas para isso nós precisamos examinar as Escrituras. Não é só ler. Isso qualquer um que sabe ler, lê a Bíblia. Não é só decorar. Não podemos só simplesmente decorar. Porque muitos estão lendo a Bíblia e ainda estão presos. Presos nos vícios, no pecado, nas depressões, nas dores. Muitos decoram a palavra, mas não entendem, não conseguem praticar, usam versículos na hora errada, de forma errada, fora de texto, fora de contexto. Aí estão falando que tudo pode, naquele que fortalece, mas na hora da dor não pode não, né? É só para fazer o que eles querem. Então nós precisamos usar quando nós usamos a palavra da forma certa, ela tem poder. Quando usamos da forma errada, ela vira punição. Porque a mesma lei que protege, ela castiga e pune o que sai fora dela. Então nós precisamos entender quando nós estamos no direito e quando nós perdemos esse direito. Para que a gente não caia nas armadilhas da cilada do diabo, que foi o que ele fez com Eva. Ah, mas Deus não falou bem assim. Ah, mas eu não preciso seguir bem assim. Ah, mas eu não preciso não é desse jeito. E assim o diabo tem enganado muitas pessoas e desviado elas da santidade, da pureza, da presença de Deus. E elas continuam presas nos pecados. Então continuam vivendo em maldição por não entenderem, estão presas no erro. E Deus não quer que a gente viva assim. Então nós devemos sim, ler é o primeiro passo. Então leia bastante, leia todo dia. Leia um versículo sempre até você entender e não aceite parar de ler, de pensar nele enquanto você não entender. Então é o primeiro passo para se viver é ler. Decore sim, se possível decore. Porque é bom para citar para as pessoas, para mostrar, para ensinar as pessoas. Mas quantas pessoas nós temos com vários versículos bíblicos decorados, presos nas drogas, socados debaixo dos viadutos, porque não entenderam a verdade, a grandeza, a pureza, a simplicidade do Evangelho.
Então não é só decorar. Decorar é apenas mais um passo para poder ensinar. Como diz, o Jesus falou até para os fariseus ali, fez fazer essas coisas, mas sem omitir as mais principais. A mais importante, que é entender e praticar, é pôr em prática da forma certa. Porque se eu usar ela errada, eu vou estar me condenando a mim mesmo. Muitos estão fracos e doentes, porque não entenderam a ceia, e não tomam, e se condenam. Outros tomam errado, e se condenam por tomar errado. Então peraí, se eu não tomar, eu estou condenado. Se eu tomar errado, eu estou condenado. Então eu preciso entender o que eu preciso acertar e fazer para que eu tome da forma certa e seja abençoado, seja fortalecido. Eu não posso deixar de tomar, mas eu também não posso tomar de qualquer jeito, não que eu preciso. Então vou seguir esse passo. E quando eu entendo isso, não há mais condenação sobre aqueles que estão. Porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É nos cultos que o Senhor vem nos limpando, nos acertando para poder viver aquilo que Ele tem para nossas vidas. É nos cultos, quanto mais a gente vem no culto, melhor a gente entende. Um versículo que eu não entendia ontem, eu entendi hoje. Agora a palavra fez sentido, porque o pastor pregou de um jeito, o outro pregou do outro, eu não entendi nada, mas agora ele pregou desse jeito, eu juntei as coisas dos três e agora eu entendi. É assim que acontece. Por isso precisamos estar reunidos, não fazer como é o costume de alguns. Porque é no ouvir dessa palavra que ela vai transformando, alertando, e muitos vão mudando de fase. Porque às vezes um versículo você entende ele numa limitação até certo tempo, porque você é criança na fé. Mas quando você começa a amadurecer, entender que as coisas não são do seu jeito, que algumas coisas têm que mudar, e você começa a abrir o coração, o entendimento daquela palavra, não era assim. Eu não precisava fazer desse jeito. Dá a segunda face, então eu tenho que deixar o cara bate aqui do outro lado aqui. Não é. Tem gente que acha que é até hoje. Se o teu olho pecar, arranca o teu olho. A pessoa está achando que ela tem que arrancar. Então eu nunca vou parar de pecar porque eu não consigo arrancar meu olho. Tirar o olho é parar de olhar. Opa, não. Afastado, repreendido. Então eu tirei o olho, arranquei o olho daquilo que o olho queria ficar preso. E não é só arrancar o olho, é tipo assim, eu estou desejando algo, às vezes é um bem material, mas aquilo está me atrapalhando, eu estou obcecado. Eu preciso de um carro, preciso de uma casa, eu começo a ficar, eu tenho que arrancar o olho daquilo, porque onde está o meu olho está o meu coração. Aí quando eu olho, eu estou preso em coisas que eram para ser bênção, estão se tornando maldição porque estão me afastando de Deus e dificultando o meu caminho. Então quando eu entendo a grandeza, qual a essência, qual o propósito dessa palavra, qual o propósito que Deus tem me chamado, eu vivo uma vida diferenciada. Mas se eu não entendo, eu continuo preso a pecados, a erros. Então por isso eu preciso buscar mais a palavra. Então não é só ouvir, não é só gravar, eu preciso ouvir, gravar, entender. Muitas pessoas saem de um culto hoje, uma palavra maravilhosa, a palavra foi linda. Aí segunda-feira, o que você entendeu? Eu preciso entender e pegar alguma coisa aqui que vai mudar, porque todo dia Deus fala com a gente. Então eu preciso pegar alguma coisa que vai mudar algo em mim. Não é vós estáis limpos? O que é que Deus limpou hoje em mim? O que é que Deus mudou hoje em mim? Eu preciso sair daqui sim, alimentado com algo diferenciado que eu vim buscar. E se eu nem vim buscar, eu preciso entender o que Ele falou para me levar. Porque se Ele permitiu que eu viesse, é porque Ele tem algo para mim. Então, infelizmente, Jesus veio para tentar fazer o povo dele entender a lei, a mensagem que Deus queria passar para os homens, e os homens não entenderam. Então Jesus falou assim, então peraí, eles não estão entendendo, eles não entenderam, não estão conseguindo chegar à salvação. Eu vou lá mostrar como faz, eu vou lá mostrar o caminho, eu vou lá mostrar por que eu pedi, para que eu pedi. E ele veio e mostrou, por isso que é o sábado é feito por um homem, por isso aquilo, façam assim, caridade, amor, entrega, renúncia, sacrifício, servir uns aos outros, suportar uns aos outros, limpar o pé, né? É limpar o pé. Ninguém é maior do que o Senhor.
E se Ele fez, é para mostrar a humildade que precisamos. Então, como o povo não entendeu, Ele teve que vir, sacrificar, abrir um novo acesso no nosso coração, para que o Espírito possa falar de dentro de nós. Mas até hoje, muitos continuam não entendendo. Mas por que não entendem? Porque não valorizam da forma que era para valorizar essa palavra. Valorizam muitas coisas dessa vida. Valorizam moda, valorizam costume, muita coisinha, mas não valorizam. Se preocupam, se perdem com vaidade, aceitam várias coisas por vaidade e não se firmam nessa palavra. Mas por quê? Por causa do ego. Favorece, atende às minhas preocupações, estão preocupados mais com o seu próprio umbigo, nos seus problemas e problemas dos outros, e a palavra nos mostra o contrário. A palavra é um desafio para as nossas vidas. E quando nos desviamos dela, nós caímos na palavra que já estava profetizada para esses fins, para esse fim de tempo. O amor de muito tem se esfriado. Mas o nosso amor, ele não pode se esfriar. Porque Deus é amor. Se o nosso amor esfria, é o esvaziamento de Deus. Aquele sem amor, ele está sem Deus. Porque Deus é amor, a essência de Deus é amor. Então isso não pode cair de nós, não pode sair de nós. Então não podemos viver a nossa vida com foco em nós mesmos. O foco principal é Cristo e depois é o nosso próximo, que é o nosso chamado. E quando vivemos assim, nós somos recompensados por Deus. E o amor é o fruto do Espírito, é fruto do Espírito. Não falando que temos o Espírito Santo, a Bíblia não fala, a gente não acredita, não afirma. Se tem o Espírito Santo, o amor precisa estar dentro de mim, ele precisa brotar. Amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Não podemos negligenciar essas coisas, porque se essas coisas não estão saindo da nossa vida, nós precisamos repensar se nós estamos fazendo da forma certa, se nós somos cristãos de verdade, ou se nós só estamos curtindo uma moda, se nós só fazemos parte de um grupo. Nós não podemos fazer parte do grupo, nós fazemos parte do corpo. Nós fazemos parte de uma grande obra. E quando entendemos isso, a nossa visão muda, a nossa autoridade muda, a nossa confiança muda. E ela precisa mudar. Os sinais estão aí. Nós sabemos, já ouvimos várias palavras. A terra aguarda manifestação. Manifestem, filhos de Deus. Façam alguma coisa. Se posicionem. Pelo menos orem. Nosso país, aqui nós vemos as cenas do nosso país. Quanto nós temos orado por esse país, pelos governantes, pela nossa família, por aqueles que estão derrotados, presos à nossa volta. Nós somos a igreja chamada eles. Então o propósito de Deus é esse. Mas nós precisamos. E nós começamos a fazer isso quando nós damos o devido lugar a essa palavra, o devido valor a essa palavra na nossa vida. Se ela não for mais importante do que o nosso alimento físico, a nossa alma perece. Então você pode deixar de comer, a gente não faz jejum, mas se sua alma estiver forte, ela sustenta o seu corpo de pé. Agora você pode estar de barriga cheia, está lá empazinado com tudo bom e melhor dessa terra. Se o seu espírito está vazio, você está depressivo, trancado no quarto, querendo cometer suicídio. Quando entendemos isso, nós valorizamos mais as coisas espirituais, nós valorizamos mais a palavra de Deus, porque ela é o alimento do meu ser, não do ser que é visto. Esse corpo que é visto, isso é pó. É aqui, ó, é a alma, é o espírito. Quando isso está forte, eu estou forte. Mesmo que o corpo esteja capengado, eu vou, porque o Espírito Santo me fortalece, a força sai dentro da minha alma. Agora, se esse corpo está forte, bonito, robusto, e o Espírito está batido, a pessoa não sai de casa, ela é um derrotado, uma derrotada. Ela é um pensamento suicida, ela é depressiva. Então nós precisamos cuidar das coisas espirituais da nossa vida. Então Deuteronômio 7 vai dizer que a Bíblia precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. A palavra de Deus precisa ser colocada no altar do nosso coração, no altar do nosso entendimento. Nós precisamos levantar um altar na nossa vida para essa palavra e nos prostrar diante dela, igual as cenas antigas dos pessoal adorando, mas nós fazemos isso em espírito. Deuteronômio 6, versículos 7 e 9 pede para a gente: ensine essa palavra aos teus filhos falará com ela assentado em tua casa,
Nós precisamos sentar com nossos filhos e falar dessa palavra. E várias vezes ele continua lá: falarás dela sentado na tua casa, andando no teu caminho, aonde você andar, fale na palavra, pense na palavra, deitando, levantando-te, pense na palavra, fale na palavra. Versículo 8 do Deuteronômio 6: também se colocará um sinal na tua mão, coloque uma marca na sua mão, leve o versículo escrito, escreve na mão, decore ele, tenha a sua mão sempre a palavra de Deus, que ela esteja sempre na tua mão, igual a Bíblia está na mão dos dois aqui, ó. Tenha sempre, onde você estiver na sua casa, esteja sempre que possível, pegue a sua Bíblia. É um sinal da tua mão. Onde você for, você está carregando a Bíblia. Você vê essa Bíblia aí? É um sinal que eu sou cristão, que eu amo essa palavra, que ela faz parte de mim. Então o versículo 8 continua: e te serão por frontais, por alvo entre os teus olhos. A primeira coisa que você precisa ver, em tudo que você for fazer: vou fazer um almoço para a glória de Deus, vou limpar uma casa para a glória de Deus, vou falar com alguém para a glória de Deus, vou comprar alguma coisa para a glória de Deus, vou consagrar, vou dedicar a visão primeiro. Oh Deus, para que o Senhor quer? Convida Deus, para que eu preciso? Deus, eu posso fazer? Conversar com Deus a todo momento. Então tenha ela como alvo entre os teus olhos. Versículo 9: e escreva nos umbrais da tua porta, da tua casa, nas tuas portas. Ou seja, sempre tenha visível ao seu alcance uma palavra, porque essa palavra é a força da sua alma. Essa palavra é o que te levanta, é o que te faz caminhar, é o que não deixa o mal entrar no teu coração, descer para o teu coração, é o que te protege das maldições, é o que te protege de pecar, é o que te livra de fraquejar diante de Deus. É a palavra. Então ela precisa estar fresca. Qual foi a palavra de domingo? O que você leu hoje de manhã? Que meditação que você teve essa semana na Bíblia, na palavra de Deus? O que você fez diante de Deus? Ou você só viveu? Você só trabalhou? O que foi a prioridade da sua vida? Eu trabalhei essa semana com força, trabalhei outra semana. Nossa Deus, misericórdia. Já estou até colocando no WhatsApp lá, ó, estressado, estafado, e não quero fechar a agenda 2025 e trabalhar com mais ninguém. Já tem seguido demais. Mas eu pensei, eu meditei, porque ela é prioridade na minha vida. Sem ela eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Agora, com ela, até aquilo que eles duvidam que eu faço, eu consigo fazer. Porque não sou eu, é o Espírito Santo que vem sobre mim e me capacita. Porque nós honramos a palavra, nós honramos Deus em primeiro lugar sobre as nossas vidas. Não precisamos fazer isso. Não é exagero. Isso é exagero? Não. É importância suma. É importância suprema. É importância absoluta. Isso é radicalismo? Não. Eu preciso disso. Porque sem o Espírito Santo eu sou tão pecador quanto um bandido, assassino, cruel. Sem o Espírito Santo, qualquer um de nós está sujeito a fazer as mesmas mazelas, os mesmos erros, as mesmas maldades. A diferença nossa é o Espírito que é alimentado dentro de nós e alimenta o nosso ser para fazer o que é bom. E mesmo na maldade desse povo, a gente não desiste. A gente continua lutando para fazer o que é certo. Mesmo sendo prejudicado, a gente continua lutando para fazer o que é certo. Por quê? Porque nós temos o Espírito da verdade, que não nos deixa andar na mentira, que não nos deixa fazer o que desagrada a Deus. O nosso coração se entristece, porque Deus se entristeceu e nós temos comunicação com Ele. Quando Ele se entristece com a nossa atitude, o Espírito dentro de nós se entristece, o nosso Espírito se entristece. Nós temos que aproveitar esse canal, porque quando Ele se alegra, a alegria dele com a nossa postura é a força que temos para vencer qualquer tempestade. Então não é radicalismo, é essencial, é questão de sobrevivência nessa terra. Quer sobreviver, quer viver? Esteja cheio do Espírito. Então isso deve ser mais importante para nós do que qualquer alimento físico. Deixe de comer, como eu disse, faça jejum, mas não deixe de alimentar o teu espírito, porque senão o lobo ganha espaço e pode devorar até a nossa carne. De dentro para fora, ele destrói esse corpo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas espirituais. Mas o quanto
quanto nós temos valorizado a nossa Bíblia. Tem países que ela é proibida, versículo, palavra, declarar que é cristão. Eu não lembro qual foi o país, eu até falei para minha esposa que eu vi uma reportagem outro dia, não sei se era a Rússia, eu não lembro. Tem um país aí que se você falar que é cristão, você tem que pagar, acho que 10% a mais de imposto. Só porque você é cristão. Tem uns que matam, esse ainda está até bom. Você só paga imposto a mais porque é cristão. Nós temos a liberdade de ter quantas Bíblias quiser, carregar ela. Se eu quiser andar com o versículo colado, vira até moda na internet. Mas o quanto nós temos valorizado? Como é que a gente sabe o quanto tem valorizado? O quanto você tem pego nela? O quanto você tem lido ela? Quanto tempo você tem passado com ela? Porque muitas vezes nós passamos tempão no WhatsApp, no telefone, nós passamos tempão conversando com fulano, ciclano, nós passamos tempão sentado em qualquer lugar. E o tempo que nós passamos com a palavra, essa palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a representação física do próprio Deus. Por isso que Ele honra e sustenta essa palavra. Essa palavra é viva e eficaz. Então, quando passamos tempo com ela, nós temos vida, nós tomamos força. Essa palavra, a Bíblia fala, ela é a nossa espada. Ela é a lâmpada para o nosso caminho. Então você quer ter luz para você não tropeçar, não andar em trevas, enxergar direito? Tenha sempre a lâmpada acesa. Lâmpada acesa é mente na palavra, pensamento na palavra, versículos vivos, palavra viva dentro de mim. Isso é lâmpada acesa, é luz, é entendimento. Quer ter a lâmpada para o seu caminho? A palavra tem que estar viva. Não, isso aqui não agrada a Deus, eu estou saindo fora. É luz, é direção. O que eu vou fazer? Aquilo ali, isso aqui que agrada a Deus. Deus está nesse negócio. É luz, é entendimento. Quer espada, quer escudo. A armadura de Deus. Com ela você se defende, com ela você ataca o diabo. Você ataca, contra-ataca o mal. Então nós precisamos aprender a manusear certa espada, porque quem não usa certa espada acaba se cortando, acaba ferindo quem está perto, porque fez um movimento errado e feriu a pessoa com uma palavra, com um versículo que era para ser usado para construir vidas, edificar vidas. Quantas pessoas já viram uns versículos, chegam uns versículos citando lá, falando os versículos, e fazem, parece que é crente, mas está machucando os outros? Cristo não fazia assim, não. Então nós temos que tomar cuidado para com ela. Jesus venceu o diabo e as tentações dele. Jesus venceu as tentações humanas com o quê? Com a palavra de Deus. Ele citou as Escrituras. E muitas das vezes na nossa vida, quando o diabo vem com a proposta, a gente cita as Escrituras, ele sai, porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se eu não conheço a palavra, se eu não sei a vontade, se eu não sei usá-la da forma certa, quantos estão aí morrendo por não conhecer a verdade de Deus, não conhecer a palavra de Deus? Mas será que nós temos dado a verdadeira atenção que essa palavra merece? Será que nós temos acreditado de verdade que ela é a Bíblia de Deus? Ela é a palavra de quem escrita? De Deus. Ela não é a palavra do nosso Deus? Então, o quanto valorizamos ela, o quanto amamos ela, demonstra o quanto amamos a Deus. Demonstra o quanto valorizamos a Deus. Demonstra o quanto respeitamos a Deus. Porque você valoriza a pessoa, não respeita, não valoriza o que ela fala, você não valoriza essa pessoa. Agora, se você presta atenção no que ela fala, se você leva os conselhos dela a sério, se você respeita as escolhas, as atitudes, aí você valoriza essa pessoa. Se você respeita os direitos dela, você valoriza essa pessoa. Então, quando respeitamos essa palavra, nós respeitamos a Deus. Quando valorizamos essa palavra, valorizamos a Deus. Quando amamos essa palavra, nós amamos a Deus. Então, nós temos a palavra dentro da nossa mão. Então, ela precisa ser importante. O quanto pensamos nessa palavra? Porque o quanto pensamos nessa palavra mostra o quanto importante ela é para nós. De vez em quando eu leio, então de vez em quando você lembra dela. De vez em quando ela é importante para você. Eu quase não leio, então ela quase não tem importância para a sua vida. Eu leio todo dia. Então ela é um alimento para você. Você está se alimentando dela. Então você se torna forte. Então o verdadeiro amor de Deus ele é mostrado isso.
quando nós amamos verdadeiramente o que está escrito aqui. Nós buscamos entender e praticar o quanto valorizamos isso aqui. Então, e o quanto nós colocamos em prática vai depender de quanto nos alimentamos. Porque quanto mais eu leio, mais aquilo está fresco na minha mente, mais coisas certas eu faço, porque mais ensinamentos estão frescos na minha mente. Agora, quanto menos eu leio, mais eu me esqueço. Daqui a pouco eu vou fazendo uma coisa errada, isso é errado. Por que é errado? Está escrito na Bíblia. Não, eu esqueci, não é mesmo, verdade. Agora, se eu estou sempre lendo, eu nunca vou esquecer, minha mente nunca vai estar vazia, então eu vou sempre conseguir pôr em prática. Eu só consigo, já viu o que a pessoa está fazendo um curso de direito? Tudo dela é falar de direito. Porque ela lê livro de direito, ela estuda coisa de direito. Então nós precisamos ser desses crentes, sim. Ah, mas tudo é palavra? Sim. Porque sem ela eu não sou nada. Sem ela eu não sou ninguém. Se eu tenho alguma coisa hoje, se eu sou alguma coisa hoje, é porque essa palavra me alcançou e mudou a minha história, mudou a minha vida. E ela só mudou a minha história, ela só mudou a minha vida, porque eu levei ela a sério. Muitos estão aí perdidos, com a vida afundada, porque você fala da palavra de Deus para eles, eles tratam ela como se fosse um livro qualquer. Esse livro não é um livro qualquer. Ele persiste a ataque de governos, a ataque de pessoas. Ele persiste há séculos. Ciências comprovam a existência de fatos narrados aqui. Arqueologia, a astrologia mostram coisas que estão escritas, comprovam. E se eles comprovam, se muitos fatos já aconteceram, já se tornaram verdade, isso é uma prova inevitável para a gente, inquestionável para a gente de que ela é verdade. Se várias coisas delas se cumpriram, as que estão prometidas irão se cumprir. Nós precisamos entender e ter isso vivo no nosso coração. E aí conhecereis as árvores pelos frutos, porque vai dar fruto. Vai falar igual a palavra, vai andar igual a palavra, porque não deixamos ela de segundo plano, ela não está em descaso. Então ela não perde o poder, ela não perde a eficácia na nossa vida. Quando o seu pai falava, né, os mais antigos, hoje os filhos estão difícil. A geração de hoje está difícil. Mas quando seu pai falava, você ficava questionando seu pai? Não, pai, não é assim não. Não concordo com o que o senhor está falando, não. Hoje ele até faz isso, alguns fazem, né? Você falava isso? Você tinha coragem de falar? O que acontecia? Você falava, nem conta aqui. E muitas das vezes não era por causa do medo do castigo, não. Era respeito pela pessoa. A gente tinha respeito pelos pais. Valorizava o que eles tinham feito, porque eles faziam por nós. Então se seu pai falasse, era uma lei. Quando o pai começava a falar uma coisa, o filho calava a boca. Hoje as pessoas estão questionando a Bíblia, estão questionando Deus. Ah, não é assim não. Ah, mas isso é... Em vez de procurar entender para praticar o que o pai mandou, o pai está falando, Deus está querendo falar conosco todos os dias. Mas a gente fica igual maritaca, falando. Sabe quando você quer falar com o menino? Você quer falar com o menino e o menino... Deus quer falar com a gente... E a gente está lá no quarto de oração. Deus me dá isso, Deus ajuda aquilo, Deus resolve aquilo, Deus aquela situação. Para ouvir Deus falar. Deixa Deus falar no seu coração. Quanto tempo você passa em silêncio em oração com Deus? Porque falando, se você pegar no relógio, você vai ver. Tem muita gente aí que às vezes passa 1 hora falando com Deus. Mas e ouvindo? Porque muitas das vezes a gente está fraco espiritualmente porque a gente não está ouvindo, a gente está falando. Aí Deus está lá igual o psicólogo dos desenhos animados, né? E Deus fala assim. Aí quando caraca, nós precisamos ouvir o que o psicólogo da nossa alma tem para dizer para nós. Eu sou curado por Deus de dias agitados, de problemas, quando eu me prostro em silêncio, só adorando. A minha alma entra em paz, ela encontra paz, ela encontra força. Eu entendo versículos, eu entendo a direção de uma passagem, de uma mensagem, quando eu estou pensando em Deus. Por Deus glorificado seja o teu nome, que a tua paz reine sobre o meu espírito, que a tua vida permaneça em mim, prevaleça em mim. Só adorando.
e minha alma é fortalecida. Agora eu estou pedindo, eu saio de lá como quase que triste de não ter sido atendido na hora, porque nós somos imediatistas. Então nós precisamos mudar a nossa sistemática. Pedir, sim, tem que pedir. Ele é poderoso para fazer infinitamente o que nós pedimos, nós pensamos. E Ele falou para pedir. Só que não é só pedir, é agradecer, é passar tempo com Ele. Então nós precisamos passar tempo com Deus, porque isso é que vai mudar a nossa vida. Então nós temos que valorizar mais quando o Pai falar, deixar o Pai falar, para que a nossa vida seja mudada, não ficar retrucando. Muita coisa a gente questiona, não Deus, mas murmurando, não Deus, mas podia ser assim, deveria ser assado. Aceita a vontade do seu Pai, que Ele sabe o que é melhor para você. Lá na frente você vai entender. Você pode pedir, tem que falar para que o Pai entenda o que você quer. Porque na realidade, quando nós falamos para Deus, nós mostramos para Ele. Quando nós pedimos algo a Deus, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Deus já sabe, antes da gente necessitar, que a gente ia precisar daquilo. Mas por que Ele quer que a gente fale? Por que nós precisamos falar? Porque quando nós falamos, nós nos colocamos no devido lugar. É eu que preciso do Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não tenho nada se o Sua mão não vier. Eu me coloco no lugar de servo, eu me coloco no lugar de necessitado. E não no lugar de, Deus, você tem que fazer isso para mim. Eu não tenho que fazer nada para mim. Então muitas vezes nós achamos que nós precisamos nos colocar no nosso lugar. E a oração diante de Deus, apresentando nossa necessidade, mostra o nosso lugar. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Só assim nós vamos entender o que essa palavra quer dizer. Colocando Ele, valorizando, ouvindo o Pai, nós vamos ouvir e entender o que o Espírito Santo tem para nós. Então qual é a importância que você tem dado à palavra de Deus? Qual o tempo que você tem tirado para a palavra de Deus? Pois nós precisamos muito dela. Então todo dia Deus está falando, nós precisamos ouvir. Pega a sua Bíblia. Muitas das vezes nós ouvimos lendo. Muitas das vezes a gente ouve ouvindo um áudio, um culto, um louvor. Mas muitas das vezes ouvimos Deus lendo a palavra. Ali nós aprendemos, nós entendemos. Então nós precisamos refletir melhor no que Ele tem nos ensinado, porque isso muda tudo. Isso pode mudar a nossa conduta, isso muda a nossa ação com as pessoas, a nossa atitude. Quanto mais tempo passamos com essa palavra, mais parecidos tornamos com Deus. O nosso jeito de falar muda, a nossa forma de agir. E isso não é radicalismo. Isso é, como eu falei, é necessidade de vida. E nós precisamos dela para que a gente possa viver diferente. O mundo está, mas todo mundo faz assim, todo mundo faz assado. O pessoal não está preocupado com aquilo. Nós não somos todo mundo, nós somos povo santo, nação eleita, sacerdote eterno. Então não podemos fazer como todo mundo faz. Não podemos andar como todo mundo anda. Se eles estão errados, nós não podemos cair no mesmo castigo que é para o diabo e seus anjos. Então não é radicalismo, é santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Se nós queremos ver Deus, para as pessoas verem Deus na nossa vida, não podemos negligenciar princípios. Não podemos deixar de fazer o que é certo. Não podemos deixar de fazer o que agrada a Deus, mesmo que isso nos custe algo. Se você quer evangelho sem cruz, não existe. Toma a tua cruz e segue. Nega a ti mesmo e segue. Aquele que não tomar a tua cruz não é digno de mim. Quando nós sofremos perseguições por fazer o que é certo, quando nós tomamos prejuízo por fazer o que é certo, nós nos tornamos coparticipantes das aflições de Cristo. E carregamos em nosso corpo as mesmas marcas de Cristo. As marcas de um justo sendo injustiçado, de um santo sendo prejudicado, sendo crucificado. Então, se queremos ser parecidos com Cristo, nós temos que estar dispostos a pagar o preço que Ele pagou. Se queremos viver o que Ele tem para nós, se acreditamos que essa palavra é verdade, que tem algo preparado para nós precisamos pôr em prática. Então, que essa palavra, a partir de hoje, tome um diferencial na sua vida. O quanto você tem valorizado a sua Bíblia, o quanto você tem valorizado a sua Bíblia, a sua palavra, a palavra de Deus, quanto você tem valorizado a Deus. Eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo. A Bíblia fala que eu sou mentiroso. Então, se eu falo que amo a Deus, que eu sou filho de Deus e não leio essa palavra, não passo
não medito, não sei nada dela, ela não faz parte de mim, como deveria fazer, eu ainda estou longe de Deus. Então que essa palavra seja o teu café da manhã, que essa palavra seja o seu almoço, que essa palavra seja a sua janta, porque aí essa palavra será o seu sonho, e ela será a realização do seu sonho. Porque aquele que for fiel até o fim, vai habitar nesse lugar prometido por Deus, onde não há dor, não há pranto, não há necessidade, não há aflição, só alegrias. O céu que está preparado para os escolhidos de Deus. Amém? Então, se dizemos ser filhos, precisamos valorizar a palavra do Pai. E valorizamos quanto valorizamos a Bíblia. Quanto você ama a Deus? Como eu disse, está expresso enquanto você ama a Bíblia. Quanto você valoriza a Deus, está expresso enquanto você valoriza essa palavra. Porque hoje ela é a representação de Deus. Assim como a ceia é a representação do corpo de Cristo, a Bíblia é a representação do próprio Deus. E tem muita gente desfazendo de Deus e vivendo uma vida miserável. E nós precisamos mostrar para essas pessoas a importância de se alimentar do poder. Porque isso é poder do Altíssimo. Porque quando você usa a palavra, você profere a palavra, coisas são mudadas à sua volta. O mal tem que sair. O diabo tem que recuar. A bênção vem. Então, quando cremos nisso, essa palavra se torna realidade para as nossas vidas. Amém? Então, essa é a mensagem de Deus ao nosso coração nesta noite. Ponha a palavra de Deus no devido lugar dela. Primazia, prioridade, soberania. Ela está acima de tudo na minha vida. E assim tudo na minha vida prosperará, mesmo que fisicamente possa não parecer, mas espiritualmente prosperará, porque Deus vela pelo cumprimento dessa palavra há anos, milhões de anos, e será para a vida eterna, porque Ele diz que passará céus e terra, mas nem um tio dessa palavra passará sem ser cumprido, nem um acento. Tem um acento, é não, tio, não, mas não passa sem cumprir. Amém? Então aquele que criou os céus e terra, deu essa palavra, é poderoso para cumprir ela. Pai amado e querido, nesta noite oramos em gratidão ao Senhor pela tua mensagem que veio mais uma vez, lembrando-nos como filhos a importância de ouvirmos, entendermos e respeitarmos a palavra do Pai. Pai, que o teu Espírito tenha encontrado em nós o terreno fértil para produzir aquilo que a tua palavra veio para produzir, um temor, um amor e uma alegria em ler, em decorar, em viver, em praticar a tua palavra diante dos povos, para que eles vejam a tua santidade, a tua presença, a tua luz, o teu poder, o teu caráter em nós. Deus, nos ajude a colocar a tua palavra em primazia em nossas vidas, em primeiro lugar de tudo que fizermos. Ó Deus, nos ajude a levantarmos lendo, a deitarmos lendo, a almoçarmos profetizando a tua palavra, a caminharmos pensando na tua palavra, para que ela produza em nós frutos para a tua glória. Nos ajude, ó Deus, a entendermos melhor a tua palavra. Pai, nos ajude a passar tempo pensando e lendo, para que a gente consiga entender a revelação do teu Espírito. Nos ajude a entender a importância, Pai, de passar tempo te adorando e em comunhão, em silêncio, ouvindo o teu Espírito dentro de nós, silenciando as necessidades, silenciando as aflições, silenciando tudo à nossa volta, para podermos ouvir o que o teu Espírito tem para nos dizer. Nos ajude a entender, Pai, como viver melhor, como agir melhor, porque queremos comer o melhor dessa terra, e sabemos que o primeiro alimento melhor dessa terra é a tua palavra, porque é o alimento para a nossa alma. Que ele esteja acima de todas as refeições nossas, que ele esteja acima de todas as necessidades nossas, esteja a necessidade da tua palavra, que ela venha sobre nós, que o teu Espírito produza isso em nós, fome e sede insaciável da tua palavra, para que quanto mais nos alimentarmos dela, mais vontade tenhamos de nos alimentar, porque o teu alimento é eterno. Essa fonte produz em nós alimento aos outros, que pessoas sejam alimentadas pelo alimento do Senhor sobre as nossas vidas, e que venhamos crescer para a glória do Senhor, que venhamos ser a manifestação dos teus filhos, para que
que essa nação veja que há uma igreja viva, há uma igreja temente, há crentes do Senhor, há servos do Senhor neste lugar, para que todos venham glorificar o teu nome e vidas sejam salvas através de nós. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pelo time de glória. Aleluia. Então que o Espírito produza em você fome e sede dessa palavra, para que você cresça forte e saudável diante de Deus, para que você consiga carregar não só os seus fardos, mas ajudar a carregar os fardos uns dos outros, pela força do Espírito Santo que habita em nós. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, força, poder, autoridade e presença divina do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, seja contigo hoje e sempre, para a glória de Deus. Deus te dê uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus.